Vamos falar hoje sobre algo que tem muita deficiência. Começa a perceber isso. Superior de peitoral. Então as pessoas têm até um peitoral legal, mas o superior deixa a desejar. Então fica com aquele osso exposto aqui e isso mata muito da estética do shape da pessoa. Tem pessoa que você olha assim e fala, pô, ele tem massa muscular, mas não sei, o shape dele parece que... Às vezes você não sabe identificar, mas é isso, superior de peito. O deltoide do cara é bom, mas o anterior é ruim. Então, alguns pequenos detalhes que levam anos para você começar a reparar. Mas, no vídeo de hoje, nós vamos fazer um treinamento de peito focado em superior de peito, justamente para resolver essa carência. Então, já clica no gostei e se inscreva no canal. Pois bem, quando a gente fala de superior de peitoral, normalmente as pessoas já pensam em inclinados. Porém, tem mais exercícios que a gente pode fazer que pega legalzinho. Mas vamos começar pelo inclinadinho aqui, ó. Inclusive, pessoal, tênis. Ficaram me zoando no outro vídeo aí. Tênis é solado reto. Então, Leandro, é feio treinar de sapatênis? Não, é feio treinar com o seu centro de gravidade desconfigurado com o ideal. Já percebeu quando você vai subir uma rua, você inclina o seu corpo assim? Por quê? Porque você está tentando balancear o seu centro de gravidade. Justamente, eu usei um exemplo grotesco, claro, mas quando você vai justamente treinar com salto, isso muda o teu centro de gravidade e isso não é bem-vindo. Então, solado reto. Eu estou usando um sapatênis, tem All Star, pode treinar descalço se a academia permitir, mas o ideal é que seja solado reto. Mas de reto agora não temos nada. Já vamos direto aqui para o inclinado. O que vai acontecer é que os inclinados, eles recrutam bastante do deltoide anterior, o que automaticamente tira um pouco do foco do superior de peito. Por isso que na eletromiografia você tem uma ativação motora menor do peitoral no inclinado. Porém, a gente tem que lembrar de que nós temos o reto completo e temos uma angulação pequena do inclinado. Nós vamos começar trabalhando nessa angulação menor. Por quê? Porque eu vou recrutar bastante do peitoral e um pouco menos do deltoide anterior. Vamos iniciar aqui já com um bisete. Um bisete de pré-exaustão. Esse bisete de pré-exaustão vai consistir em um crucifixo, tá? Vou alongar tudo que der, tá? Crucifixo é importante de que haja bastante amplitude, ó. Vou abrir tudo que der. Leandro Twin, na segunda série eu consigo mais amplitude do que na primeira, isso é normal. Porque a primeira você vai alongando, na segunda você já está mais alongado, na terceira você já está mais, e é por isso que a gente vai fazer aqui 5 séries dessa pré-exaustão. Foi até a falha com 10 ou 12 movimentos, vira aqui e já manda um supino inclinado com halteres. Sem descanso, com a mesma carga, quantas repetições saírem. O crucifixo vai sair mais ou menos 10 a 12 movimentos, certo? Quando você vai para o supino, quantas repetições saírem? Leandro, saiu só 5, tranquilo. Leandro, saiu 10, tranquilo. O que vai mandar é o primeiro exercício do bisete nesse caso. 5 séries nesse esquema com 1 minuto de intervalo, que é para exigir bastante, para não ter uma recuperação completa do substrato energético. Finalizado essa combinação, nós vamos fazer o crossover. Então, no crossover, a gente tem um detalhe. Muitas pessoas, quando falam de crossover, já pensam o quê? Polia alta, traz aqui na frente. Tá errado? Não. Só que pega inferior de peito. Sim, Leandro, porque o crossover pega inferior de peito. A depender de como você coloca essa altura da polia, certo? Então, por essa bela dica, já clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Então nós vamos posicionar a polia lá embaixo. Leandro Twin, como faz para ser o seu aluno e deixar aqui eu monto os seus treinos? leandrotwin.com.br. Não, Leandro, não tenho dinheiro para contratar você. Não tem problema. Se inscreva aqui no canal, é de graça. Tudo que eu aplico nos meus alunos, eu passo aqui para vocês. Muito importante, movimento circular, tá? Para dar mais estabilidade, para quem fica bambeando muito, e não tem problema bambear, isso pode acontecer com carga alta, um pé para frente, outro para trás e separa um pouquinho eles. O que é isso? Base de lutador. Por que o lutador fica nessa posição? Porque justamente se ele toma um soco, ele tem mais estabilidade. Nós vamos usar um pouco das artes marciais, das lutas na musculação.
E agora você vai trazer no movimento circular, é importante, o encontro das polias. Veja só. Lembre-se que é um crucifixo, tá? Vamos fazer 4 séries, ó. 4 de 12. Trabalhar com a repetição mais alta aqui, por quê? Porque justamente é um exercício que a maioria de vocês não faz e tem uma complexidade maior. Então, justamente, você trabalhando com uma carga menor, você tem um poder de acertamento muito maior na execução do movimento. Então, lembre-se, movimento circular, com a polia baixa encontrando em cima. Excelente, Leandro Twin. Então já vamos para o nosso segundo exercício e já trabalhamos muito bem o superior de peito. Perfeito? Perfeito. Porém, quando a gente foca em superior de peito, a gente não quer esquecer do peitoral no geral. Então a gente vai fazer agora um supino reto no Smith. Tranquilo. Leandro, mas o objetivo não é o superior de peito? Sim, o foco, né? Quando a gente fala de foco, a gente aponta para uma região. Mas a gente ainda consegue esparramar um pouquinho para as outras. Então a gente vai fazer um reto e não um declinado, porque justamente o reto já vai trabalhar o superior, muito mais do que o declinado. E também vai trabalhar o declinado e a parte reta, vai trabalhar completo, com foco no reto, mas pegando o superior. Deu para entender? Se você faz o declinado, você dificilmente vai recrutar muito da parte superior do peitoral. Como o foco é superior, quando a gente sai do superior, a gente joga onde? Na parte medial. Então vamos lá. Pegada mais ou menos na largura dos ombros, certo? E a gente vai descer, sim, exatamente, tá? Para os treinadores de fisiculturista de teclado, a gente vai descer na parte superior do peito. Vamos fazer o famoso guilhotina press, que no movimento controlado não tem nenhum tipo de problema, tá? Isso é importante falar. O Twin vai descer aqui, é perigoso. Não, não é perigoso. É perigoso caso você seja um inconsequente dentro da academia. Coloque uma carga que você não aguenta, não tem ajuda de um parceiro, força a falha sabendo que não vai subir. No supino, se você não tem ajuda, pode parar uma repetição antes, não tem problema. Pode fazer o guilhotina press, não tem problema, desde que você tenha bom senso. Leandro, eu sou um sem noção completo, né? Então nem treina, nem pisa na academia, não é para você musculação. Musculação é longevidade, é sustentabilidade com os treinos. E isso requer maturidade e bom senso. Se você tem, você pode fazer. Eu mesmo faço bastante do guilhotina press. Por quê? Porque ele aumenta a amplitude de movimento do deltoide. A abdução horizontal do ombro acontece com mais amplitude. E por isso você foca mais o peitoral. Você tem mais amplitude. Porque essa parte de baixo do exercício, vou demonstrar. Essa parte aqui, ó, até aqui é onde você pega mais peitoral. Isso aqui. Por isso que você vê o Ronnie Coleman treinando assim, ó. Aí você fala, ele está treinando errado. Não, ele está fazendo uma biomecânica adaptativa. Então essa parte aqui, ó, peitoral, 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 e aqui tríceps, tríceps, tríceps. Percebe que o meu cotovelo mexe bastante? Ele faz uma extensão de cotovelo. Então quando você baixa mais, você consegue recrutar mais. Desde que faça parte de uma boa estratégia e seja bem pensadinho, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer apenas 3 séries de 8 movimentos. E agora nós vamos encerrar com justamente o supino mais inclinado. Então aqui mesmo, a gente vai levantar. Ao invés de levantar só um, eu vou levantar mais outro. Agora ele vai ficar bastante inclinado. Isso aumenta bastante o estresse do meu deltoide anterior. Portanto, se você faz um treinamento, por isso que é um pouco complexo a parte do treinamento. Se você faz um treinamento dessa maneira, você vai priorizar menos elevações frontais no seu treinamento de deltoide. Por quê? Porque justamente ele já está sendo muito exigido aqui, o deltoide anterior. Por isso que é muito interessante você entender sobre periodização de treinamento, que inclusive tem vídeo aqui no canal. Sempre que você tiver uma dúvida, procura Leandro Twin periodização. E aí você vai encontrar um vídeo meu. Qualquer coisa que você procurar, procura aqui no YouTube. Não, peraí que aqui eu coloquei um pouquinho mais para trás. Isso é normal acontecer, tá, gente? Não tem problema nenhum. O editor provavelmente já ia cortar. Não precisa cortar. Você tem que posicionar corretamente. Não tenha vergonha. Entrou embaixo.
Viu que não ficou na altura ideal? Não tem problema nenhum. Isso acontece comigo, com você, com o Ronnie Coleman. Enfim, não tem nenhum tipo de problema. O problema é fazer o movimento errado. Pegada falsa aqui, ó, nos meus polegares. Leandro Twin, posso agarrar a barra? Você até pode, se isso não te der um desconforto no punho, tá? E é importante falar que é punho, não pulso. O pulso é fisiológico. Pega no meu pulso aqui. Não, então peguei no pulso, não é mesmo? Estou sentindo aqui o pulso. Punho, beleza? Articulação. Vou fazer aqui 4 movimentos de 6 repetições. Por que eu vou trabalhar com a repetição mais baixa? Porque eu já trabalhei muito a hipertrofia sarcoplasmática com bisete, com repetição mais alta. Agora eu vou colocar aqui para acabar de ferrar com tudo, justamente uma repetição mais baixa, para focar mais na miofibrilar. Vou fazer as minhas 4 séries, tá? E quando terminar, eu vou aplicar um resting pause. Só que aí que tá. Se você não tiver a ajuda de um amigo seu, pode trocar esse por um supino inclinado com halteres, tá? Por quê? Porque o resting pause, para quem não sabe, você vai fazer até a falha. Falhei, não consigo mais. Você vai guardar o peso, vai contar 1, 2, 3, 4, 5 segundos mais ou menos, vai tirar e vai fazer de novo. Claro que não vai sair o mesmo número de repetições. Então você vem, guarda de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Tira de novo e... agora só saiu 3 repetições. Falhei. Põe o peso. 1, 2, 3, 4, 5 e faz de novo. 3 vezes isso. Leandro Twin, quando eu faço, sai 1 ou 2 repetições apenas. Não tem problema nenhum. Isso é dentro do esperado no resting pause. Pô, eu vejo você falando de técnicas avançadas, Leandro. Né? Bisete, resting pause. O que cada fisiculturista utiliza de técnica avançada, hein? Como que cada fisiculturista treina? Aqui no canal nós temos um vídeo. 20 fisiculturistas famosos e a técnica avançada de treino preferida de cada um deles. Treino finalizado, agora você pode ficar com essa dica de técnica avançada. Mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal. Muito bem, pessoal. Vamos falar aqui de 20 fisiculturistas profissionais e a técnica avançada ou a personalidade de treino de cada um deles. Então já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo no canal, porque o primeiro da lista é o Jay Cutler. E claro, ele utiliza